Bom dia a todos. Agradeço a Deus por estar aqui. O Senhor que é a nossa força e o Senhor nos chama e nos dá força para anunciar a força dele para as pessoas, que é o que a gente precisa. Queridos, nós estamos vivendo uma situação, eu olhando vocês aqui, né, de máscara, eu estou dirigindo o carro e vejo pessoas de máscara na rua. Sabe o que eu sinto? Eu sinto tristeza. A tristeza. Eu assim, cara, o que é isso? Né? Então, nós estamos vivendo numa situação de luto psicológico. Então a pandemia está causando uma reação emocional em todos nós, já vem causando esse tempo todo. Não é normal o que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo várias perdas, né? Perdas não só de pessoas que morreram, amigos, parentes com a Covid, mas perdas financeiras e perdas emocionais, perda do contato físico com pessoas, queridas. Já amenizou, mas ainda existe isso. Perda da segurança, porque a gente não sabe onde é que está esse camarada, né? Esse vírus está o quê, né? Ontem eu recebi um lanche natural, super caprichado, a doutora Kátia enviou lá com o doutor Everton. Aí eu peguei o pacote. Bom, o vírus está no pacote? Não está no pacote? O pacote, o cara que embalou essa tortinha aqui natural. É uma maluquice, né? Haja Rivotril, né? Então a gente ri para não chorar, né? Mas vivemos realmente uma situação de insegurança. E o que a gente pode fazer? Então, praticar compaixão. Talvez tenha outra palestra que eu apresento, que chama O que a gente aprende e desaprende com a pandemia. Acho que uma das coisas que Deus tem me ensinado é ser mais compassivo. Não precisa de pandemia para isso, mas a pandemia nos ajuda nisso, né? O que é ser mais compassivo? A gente olhar as pessoas e pensar, estamos no mesmo barco. Todos estamos expostos, não só à pandemia, mas a outras situações, né, da vida. Qual a diferença entre eu e você que estamos aqui dentro de um templo religioso e o sujeito que está bebendo uma cervejinha ali no bar da esquina? A diferença é nenhuma, no sentido de que ele e eu e você estamos contaminados com pecado. Mas a grande diferença é que parece que nós encontramos um caminho de resolução disso, e talvez ele ainda esteja procurando, e por isso que eu tenho uma responsabilidade imensa de ajudar essa pessoa. Queridos, nós temos que ajudar as pessoas. E sempre que eu recebo, já faz alguns anos, quando eu recebo o convite para falar em qualquer lugar desse Brasil, eu falo assim, olha, tá bom, eu vou, mas vamos, eu falei com a doutora Kátia, por favor, peça o povo da igreja para convidar o povo de fora. Sabe? Se existe uma hora que temos que trabalhar para fora, para chamar esse povo que está lá, é agora, queridos. Porque estamos no fim do fim, não é? E aquilo que você não dá, você perde. E o Espírito de Deus está caindo sobre nós para irmos a esse povo, irmos de alguma forma, e tem muitas formas, a necessidade do mundo é muito grande, né? A seara é grande, o Senhor falava, né? Então, qual o significado para você da pandemia? Não no sentido material, né? Tua empresa tem que fechar, ou reduziu a entrada, enfim e tal. Mas qual o significado espiritual dessa pandemia? Está dando um despertar espiritual? O pessoal da dependência química, né, quando estuda esse assunto, a gente fala que alguns dependentes químicos só começam a recuperação quando chega no fundo do poço. O fundo do poço pode ser coisa diferente para pessoas diferentes. Pode ser divórcio, pode ser prisão, pode ser perda financeira, pode ser um surto psicótico, uma overdose, UTI e tal. E a pandemia? Um despertar espiritual. É uma chance de despertar espiritual. E não vamos acomodar com isso. Eu não sei se vai mudar a situação. Eu tenho um pouco de quando se fala novo normal. Eu não gosto dessa expressão novo normal. Não tem novo normal, tem o anormal. Estamos no anormal e não sei se vamos sair desse anormal, né, Diego? Então, é importante a gente pensar no significado espiritual da pandemia, mas também do ponto de vista emocional, como que você lida com isso?
Você já chorou o suficiente por causa da pandemia? No começo da pandemia, eu sou de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, mas minha filha mora em Jacareí, é psicóloga, meu genro trabalha no Novo Tempo, tem 2 netinhos ali, então fico mais perto daqui do que lá, porque o outro filho já trabalhou no Novo Tempo, foi para os Estados Unidos e hoje em dia trabalha na Andrews, e tem 3 netinhos lá, e a minha nora. Então, eu fico aqui perto, quero ficar perto de filho, de neto, sabe? Aí eu fico muito tempo aqui, fico no meio do mato ali, no sítiozinho, perto de Mogi das Cruzes, na estrada que vai para o Novo Tempo. E fico mais tempo ali do que lá em Nova Friburgo e tal. Mas aí quando passou 2, 3 meses do início da pandemia, e aí eles foram lá no sítiozinho, né, o Sérgio, a Thaís, a minha filha, e o Luquinha e o Telzinho, e aí aquele negócio, não pode abraçar, não pode sei o que, distância e tal, o menorzinho veio correndo, vovô e tal, eu saí correndo, aí ele chorou, foi por causa da mãe, ai meu Deus, como é que eu aguento isso, né, que troço maluco. Aí trocando ideias com os colegas, falei com a Dani, a esposa do Luiz Fernando, a Daniela Cano. Dani, ela falou assim, César, abraça teu neto, abraça, tá bom, você liberou, é mesmo? Aí abraça o bichinho e tal. Ai, que coisa, né, tão maluca, gente. Então, a gente, uma das coisas que ajuda, não só na pandemia, mas eu não estou vendo, o cronômetro está ali. Na pandemia, não só na pandemia, mas saúde mental, tem muitas formas de estudar saúde mental. Uma delas saúde mental tem a ver com você expressar o sentimento e experimentar o sentimento. Qual a diferença? Expressar, você verbaliza. Pai, por que me abandonaste? Quando Jesus falou isso, ele não tinha perdido a fé, ele estava expressando uma dor. Alguns de vocês têm facilidade para expressar dor, outros têm dificuldade de expressar dor. Se você não fala da sua dor, ela vai sair por algum canto. Aí vem doença psicossomática, que Ellen White fala que 9 entre 10 doenças têm origem na mente. Então expressar, importante isso, experimentar é você viver essa dor. A maneira da gente resolver a dor emocional é atravessando essa dor, de preferência a seco, que é difícil, né? A gente usa muita coisa para fugir da dor. Muito trabalho, muito sexo, muita compra, Rivotril, essa turma toda, paroxetina, sertralina, venlafaxina, esse talopram, a turma toda aí, até valeriana, né? Ou erva de São João, que é périco perforato, enfim. Mas Deus não vai deixar que você tenha uma dor maior do que você possa suportar. Mesmo que algumas horas você diga, eu não suporto, como eu já vivi dores insuportáveis na UTI de hospital, entubado. Então, queridos, não foi por Covid, foi bem anos atrás. Então, você precisa falar da sua dor. O professor Adalberto Barreto, professor da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, o criador da terapia comunitária, falou uma coisa interessante: se a boca fala, os órgãos saram, e se a boca cala, os órgãos falam. Entenderam isso? Doença psicossomática, né? Então é importante a gente falar. Agora, se você fala muito, se você já chorou muito, né? E já ficou muito nervoso ou nervosa pela pandemia, então agora é hora de parar com isso, de se controlar pela graça de Deus. E não vai botar na rede social também aí, né? O pessoal bota tudo em rede social, né? Mas não precisa fazer isso. Bom, também não vai se atacar dizendo, eu não devia sentir isso porque outras pessoas estão piores do que eu. Pô, mas essa é sua dor. Deus não desrespeita a sua dor. Deus não desvaloriza a sua dor. A sua dor é a sua dor. Então, se você é um familiar, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Então, todos nós temos um deserto para atravessar. Só que as boas novas é que Deus vai com a gente, queridos. Deus não é sarcástico. Diz assim, você vira. Deus, eu sempre quando penso nessa cura da mulher, daquela prostituta, né, que queriam jogar pedras nela, e os caras queriam jogar pedra nela, tinham transado com ela, e aí Jesus começou a escrever o pecado deles, começou a olhar o pecado e foi embora, e aí Jesus falou assim, ninguém te jogou pedra, nem eu te condeno, vai, não peques mais. Eu sempre leio assim nas entrelinhas espirituais da palavra, de que Jesus diz assim, ele não parou nessa frase, vai, não peques mais, ele falou assim, vai, não peques mais, e para você não pecar mais, deixa eu ir junto com você.
Você quer que eu vá junto com você? Você quer que Jesus vá junto com você, queridos? Quando você liga a internet, quando você escolhe uma roupa, quando você liga a televisão, você quer que Jesus vá junto com você? Se ele não for, como diz o americano, I'm sorry, quer dizer, não vai dar certo. Com toda a cultura, com todo o doutorado em teologia, ou seja lá, psicologia, não vai dar certo. Agora, Salmo 91, 15. Abra sua Bíblia. Ali também tem 5 passos. Eu falei da doutora Kübler-Ross, né, que falou dos 5 estágios do luto. Mas a palavra de Deus fala, nesse texto, o Senhor Deus fala para nós, para mim e para você nessa manhã, 5 passos para a gente lidar com essa angústia da pandemia, essa angústia de outras situações que a pandemia traz, ou fora da pandemia. Salmo 91, 15 diz, Deus fala assim para mim e para você: você me invocará, eu lhe responderei. Segundo passo. Terceiro, eu vou estar com você na angústia, vou te livrar e te glorificar. Deus é honesto, não é? Deus não é daquela teologia da prosperidade, seja física ou seja emocional, que diz, entrega a Jesus e tudo vai dar certo. Ei, não é assim que a Bíblia está dizendo. Entrega a Jesus que tudo vai dar certo, que Ele vai te dar força para você passar por aqueles momentos que você realmente difíceis. Por isso que Ele fala assim, estarei com você na angústia. Jesus não tirou esse pedaço desse versículo da Bíblia, porque temos angústia, e a pandemia é uma angústia. Bom, você já sabe o que faz nessa questão, vou pular isso aí. Exercitar a paciência, claro, leva tempo para a gente adaptar uma realidade nova. Então, Ellen White falou uma coisa interessante, eu tenho aplicado isso quase que todo dia da minha vida, eu digo para mim mesmo, ela fala assim, hoje é dia de lutar contra o meu eu, hoje é dia de dedicar minha oração, hoje é dia de eu crer nas promessas de Deus, e hoje é dia de eu acreditar que Deus cuida de mim de uma forma pessoal. A gente tem que dizer isso todo dia, eu preciso dizer isso todo dia para me lembrar, para a minha ansiedade da pandemia, ou seja lá qual for, a tristeza por alguma razão, não tomar conta de mim. Então, César, hoje é dia de você lutar contra o seu eu, aquelas lutas que você sabemos quais são, pessoais. Hoje é dia de lutar contra o eu, hoje é dia de dedicar a oração, mais tempo de oração, mais qualidade de oração, mais concentração na oração, mais meditação na oração. Hoje é dia de eu crer nas promessas, eu tenho que lembrar das promessas, dizer para mim mesmo as promessas. Hoje é dia de acreditar que Deus cuida de mim de uma forma pessoal. Pessoal. Então, vou pular aqui umas coisinhas. Então, a questão de crianças, né? Será que esse estresse, a pandemia para algumas famílias fez com que, pelo menos mais no início dela, que ficasse em casa, home office, trabalhar em casa e tal, e aí algumas mães começaram a falar assim, não aguento com essas crianças, meu Deus, o que eu faço agora? Então, será que essas crianças realmente são um problema? Porque às vezes algumas famílias que têm condições de deixar a criança com babá, com eletrônico, com escola integral, com, sei lá, cuidador, enfim, com a vovó, com o vovô, né? Então, mas aí quando tem que lidar com essas crianças por causa da pandemia, então ficou todo mundo mais tempo em casa, e aí a mãe, o pai também, não tem paciência e tal. Peraí, qual o problema, queridos? As crianças na pandemia também têm angústia. Essa autora inspirada que vocês conhecem, Ellen White, ela fala, as crianças, eu decorei, as crianças têm angústia como as pessoas de mais idade. Então é importante você acolher essas crianças nos medos delas. Quando uma criança, meu netinho mais novinho, o Telzinho, uma graça, vai fazer 4 aninhos, filho da Thaís, ele sempre faz oração na refeição, coisa assim, Senhor Jesus, proteja a gente do vírus. Ele sempre coloca esse conteúdo da oração. Então, o que está na cabecinha dele, vírus, já conversei com ele, com o maiorzinho, que tem 7, 8 aninhos, né? Então, a gente tem que deixar a criança falar. Quando a criança quer desabafar com você alguma coisa, não necessariamente com relação só à pandemia, deixa a criança falar, porque às vezes nós pais, ou a mãe está ansiosa, ou o pai está ansioso, ou está apressado, coisa assim, sabe, botou o fogão lá, o feijão para cozinhar, ou ligou a máquina, sabe, desliga tudo, fala querido,
que você quer falar? Fala com o papai, fala com a mamãe. Então deixa a criança falar, porque elas também têm medo, têm insegurança, têm tristeza, elas têm o direito de expressar o sentimento. As crianças que são impedidas, mesmo nas boas intenções, se você tem boa intenção de animar seu filhinho, sua filhinha em relação à fé em Deus, mas quando a criança vai desabafar alguma coisa, e você já corta, não deixa falar, e aí, não, mas Deus, vamos acreditar em Deus, não, a palavra de Deus diz que está tudo certo. Peraí, alô, não usa coisas espirituais para arrolhar a boca de uma criança que precisa falar, porque ela tem direito de falar, ela precisa desabafar, ela precisa, igual eu e você, não é? E aqui tem um texto de Ellen White, então, olha, as crianças têm provações esse é o texto, as crianças têm provações tão difíceis de suportar, tão penosas em sua natureza como as pessoas de mais idade. Os próprios pais não se sentem sempre da mesma maneira, não é verdade? A gente não está sereninho o tempo todo, 24 horas por dia, não é, queridos? Um dia está mais nervoso, um dia mais irritado, um dia mais impaciente, um dia mais triste, um dia mais ansioso. Então as crianças também têm... A gente vai acolher essas crianças, né? Dá um colinho para ela. E o adolescente também, dá um colinho para o adolescente, né? Não ficando com a suposição de que eles já sabem tudo, porque estão aí na escola e já sabem. Não precisa falar. Então, eu vou só ler um deles. Vamos ler o Colossenses 3:21, que ali fala um texto interessante. Minha preocupação com esse relógio ali, ó. Eu faltam 16 minutos e eu estou só na introdução, mas tá bom. Colossenses 3:21. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que o quê? Não perca o ânimo. Queridos, no núcleo do pensamento da pessoa depressiva está a desesperança. Então, se você irrita seus filhos, porque você não aprendeu a lidar com a sua emoção ainda, porque você sofreu lá com seus pais, você está repetindo com o seu filho o que você jurava que não ia repetir, mas você está repetindo, e a tendência é repetir mesmo, e não se apavore quando você perceber que está repetindo o que não foi bom, porque se você começa a perceber que você está repetindo, é a grande chance que você tem de parar de repetir, porque tem gente que repete e nega que repete. Então, senão os filhos vão desanimar, né? Bom, na família, então, existe um momento para cada um pensar o que está pendente. Esse é o momento, a pandemia nos ajuda em termos de casamento em si. A gente pode usar a pandemia, né, para isso, né? O que está pendente, o que eu preciso resolver. Eu não vou ficar mais empurrando com a barriga algumas dificuldades que eu posso ter com a esposa, você pode ter com o esposo, com a esposa. Então, claro, é mais difícil para pessoas que já estavam com alguma situação conjugal mais complicada, inclusive alguns estudos científicos mostraram que a pandemia piorou a violência nos lares onde já tinha violência, né? Isso em qualquer país, na China também. Então, na família, evitar atitude crítica, né? A crítica piora o estresse, piora a ansiedade. Não critique o seu marido porque ele não arruma a louça como você, e não critique a sua esposa porque ela não cozinha bem igual sua mãe cozinha. Amizade, é importante desenvolver essa amizade. Agradeça a seu marido porque vai colocar o lixo lá fora, coisa que talvez ele nunca fazia antes da pandemia, né? Ou agradeça a sua esposa por ter ficado com as crianças sem babá ou sem vovó, enquanto você estava ali trabalhando naquele cômodo da sua casa, no seu escritório em home office. Coloca um alvozinho para você antes de dormir, diga 3 coisas, ou pelo menos uma coisa boa para o seu cônjuge que você percebeu naquele dia. Não, legal, eu percebi que você estava nervosa, mas você se segurou para controlar as crianças que não estão indo na escola ainda, estão com aula online, que é um estresse para todo mundo, é para o professor, é para a escola, é para o pai, é para a mãe, é para a criança, uma criança ficar, meu netinho Luquinha na escola adventista de Jacareí, a aula vai de 15 para as 2 até 5h15, cara, é impossível uma criança ficar esse tempo todo no laptop, ali é impossível, sabe, não dá, realmente não dá.
Então tem que, minha filha administra ali, enfim, aí eu quando estou lá ajudo também, tá bom, dá um pouquinho de folga e tal. É difícil o professor e tudo isso, né? Que a professora, tadinha, tem que lidar com quem está presencial, com quem está no computador, então é complicado. Então, coloca esse agradecimento, né? Alguma coisa que o seu cônjuge fez naquele dia ali, e seja gentil, porque é impossível conviver juntos sendo críticos. Ali o Provérbios 15, verso 1, o que diz ali? Provérbios 15, verso 1. Provérbios 15, verso 1, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, nesse momento que surgiu uma tensão na sua casa, você não conta só até 10 não, conta até 22, até 49, até 54, dá uma volta no quarteirão, toma uma chuveirada, respira fundo, especialmente vai lá no seu quarto particular, lá fecha a porta, ajoelha e diz: Senhor, eu estou com vontade de estourar, não aguento e tal, enfim, e desabafa com o Senhor, mas fica ali um tempo, desliga o feijão para não queimar, desliga, tudo bem, né? Mas fica ali um tempo. O Senhor vai te ajudar, Ele vai acalmar a sua mente, Ele vai acalmar a sua mente. É uma obra sobrenatural. Ellen White tem um texto que ela fala assim: quando a pessoa se rende inteiramente a Cristo, novo poder toma posse do coração. Aí vem outra frase que eu esqueci, e a próxima frase que ela diz assim: é uma obra sobrenatural introduzindo um elemento sobrenatural na natureza humana. Doutora Kátia, tem biologia nisso, viu? Quando Jesus curou aquele sujeito à distância, o poder saiu de Jesus, alguma partícula, eu diria, né? Talvez o quark, não sei, e tocou naquela pessoa e curou. Então, quando Ellen White está falando disso, né? É uma obra sobrenatural. Quando você se rende a Jesus totalmente, tem uma obra sobrenatural. A Bíblia chama de graça, né? Queridos, a graça não é teologia, a graça é uma energia, e não é nova era, não se preocupe que eu estou defendendo nova era. Ellen White fala disso. Esse texto está em Desejar as Nações, é uma obra sobrenatural que introduz o elemento sobrenatural na natureza humana. Alguma coisa muda biologicamente na mente ou em algum órgão que Deus está curando em mim e em você. Então, seja mais curioso do que furioso. Se você perceber que seu marido, em certa hora, ou sua esposa está irritada, não se irrite também. Procure saber o que está acontecendo, incentive a pessoa a falar. Essa é uma das funções do casamento, né? Um apoia o outro na hora difícil. Então você segura, respira fundo e fala: querida, o que está acontecendo? Você está muito nervosa, pode falar, eu vou te ouvir. Ou querido, enfim, sabe? Então você incentiva o outro a falar, e você vai ser o conselheiro, a conselheira ou pelo menos o ouvinte. Agora, claro, quando você vai falar, também você tem que falar de uma forma respeitosa, né? As pessoas mais autoritárias, que têm perfil de personalidade autoritária, não tem o desconfiômetro de que o jeito de falar agride. Você não tem o direito de agredir as pessoas verbalmente por causa do seu descontrole emocional, ou porque você aprendeu isso com o teu pai ou com a tua mãe, copiou. A gente copia, né? Não é só genética. Os neurocientistas falam que o nosso comportamento, no máximo, é 40% de genética, o resto é aprendido. Aprendido na infância, na adolescência e na vida adulta. Então, você se coloca à disposição para ouvir aquela irritabilidade, aquele momento do seu parente, mas você que está com essa irritabilidade, preste atenção na maneira como você vai falar também. Porque falar sem agredir o outro e escutar o desabafo com respeito. E Efésios 4, vamos ver a palavra aqui, Efésios 4, o que diz ali nessa passagem, o que Deus está falando ali através do apóstolo Paulo para todos nós. Efésios 4, 26 diz assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aliás, só um parênteses aqui, tem uma psiquiatra da Harvard, doutora Macula Veiland, anos atrás ela morreu poucos anos atrás, troquei um e-mail com ela sobre angústia humana, e ela também, é uma outra forma de você olhar a saúde mental. Saúde mental é você ter as emoções, ela escreveu isso no livro dela, chamado Mudança de Caráter, um livro dessa grossura.
A saúde mental é você ter as emoções e não deixar que as emoções tenham você. Saúde mental é você ter as emoções e não deixar que as emoções tenham você. É fácil isso, pastor Lucas? Não é fácil, cara, né? Porque quando a emoção vem, para algumas pessoas... Mas aqui a Bíblia fala, irai-vos e não pequeis, quer dizer, na verdade esse conceito dessa professora, que foi professora de medicina, psiquiatria na Harvard, esse conceito é bíblico. Irai-vos e não pequeis, ou seja, tenha a emoção, mas não deixe a emoção levar você a pecar. O que é pecar? É você, machucar alguém e machucar o nome de Deus. Pecado é transgressão da lei, sim, para os mais perfeccionistas, ou não perfeccionistas, porque é verdade, o pecado é a transgressão da lei. A transgressão da lei a gente abre para machuquei a mim mesmo, machuquei alguém e machuquei o nome de Deus. Então, a Bíblia está falando, não tem problema você ter raiva. O desafio é você não deixar que a raiva leve você a fazer besteira, que pode ser um monte de coisa, até matar alguém, né? Chamados crimes passionais. Então, Efésios aí também no 4, 31 e 32, que diz assim: toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de vós. Antes, sejam um para com os outros benignos, né, afáveis, misericordiosos, generosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Pensa no perdão do Senhor Jesus para você. Pensa no que Ele fez, no que Ele teve que passar para nos oferecer o perdão. A gente tem que pensar, queridos. Pedir a Deus, Senhor, dê força para eu pensar. A mídia conspira contra pensar. A mídia não quer que você pense, eles querem pensar por você. Desliga tudo para você pensar. Estive no congresso de psiquiatria, que um professor de psiquiatria molecular, um negócio complicadíssimo, eu não tenho nenhum Mobral nessa área. Ele falou assim: a bola da vez em termos de saúde mental é a cognição. O que é isso? Pensar. Você vai lá em Filipenses 4:8, o que Deus fala? É exatamente isso. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E Jesus promete trocar o nosso coração de pedra para o coração de carne, tirar o pensamento disfuncional e colocar um pensamento saudável. Isso é um processo, né, que eles levam a vida inteira, isso aí. Então permita seu familiar se sentir mal ou bem na pandemia. Os otimistas, né, tem pessoas que são mais otimistas. Que besteira, a gente usa máscara, álcool gel e tal, mas aí a esposa, não, mas isso aqui, mas tal. Ou o esposo, às vezes o esposo mais medroso, né? Então, sabe, se você é mais otimista, respeita o outro que tem medo, mais medo que você, porque somos diferentes em relação a isso. Não só em relação a como enfrentamos a pandemia ou o risco de contaminação, mas em relação a muita coisa na vida. Agora, também aquele que é mais medroso, mais medrosa, tem que respeitar o outro que é otimista, ao invés de ficar falando assim, poxa, você não liga para nada. Não é que não liga para nada, é que tem outro perfil de personalidade. Então, um tem que respeitar o outro, porque olha o que eu botei ali embaixo. Cada um lida emocionalmente na pandemia de maneira que consegue. E isso não tem que ser igual para todos, não é verdade? Não tem que ser igual para todos. Olha o perfil dos discípulos, eram diferentes um do outro. Então negocie o tempo em casa, você vai ter um tempo para... Eu diria o seguinte, em casa, aqueles que ainda estão trabalhando em casa, né, então você vai ter um tempo só para você. Você tem o direito de ter um tempo só para você. Queridos esposos, dê um tempo para a sua ficar sozinha ela. Porque ela quer ver o WhatsApp, ela quer ler o livro dela, ela quer orar, ela quer meditar, ela quer deitar e cochilar, né? Então vai ter um tempo para cada um ficar sozinho, o esposo sozinho, a esposa sozinha, um tempo para estar o casal conversando aquelas pendências que eu falei, um tempo para estar todo com as crianças. Então não é nem todo mundo sozinho o tempo todo e nem todo mundo junto o tempo todo. Isso é verdade em termos de maturidade conjugal, né? Porque as pessoas muito inseguras, ou muito carentes, ou muito dependentes, ou muito românticas, quer estar junto o tempo todo.
é que elas não perceberam que elas precisam estar sozinhas em alguns momentos. Negam isso, ainda não entenderam isso. Porque estar sozinho em alguns momentos é o momento de estar com o Senhor Jesus. Que a salvação, queridos, é individual. Então, 3 minutos. Planejar seu dia, você vai dividir tarefa em casa. É importante isso também, dividir tarefa em casa. E a gente escuta essa história todo dia em consultório, né? Que eu já não faço mais consultório para dedicar a educação à saúde mental por outros meios, com palestra, rádio, TV, revista e tal. Mas meu filho me obedece. Meu adolescente não arruma nem um armário dele ou dela e tal. Acostumou mal, né? Muitas vezes pessoas que vêm procurar aconselhamento pastoral, né, pastor Lucas, com essa questão, um pai e mãe, enfim, porque o adolescente está rebelde e tal. Essa rebeldia foi construída, queridos, durante muito tempo. E às vezes quando traz para a gente, já traz a coisa instalada depois de vários anos de complicação. Não foi da pandemia para cá que o filho adolescente ficou relapso e não ajuda em nada em casa e fica lá só no celular da sala e cadê meu suco, cadê meu tal? Então, é mais difícil consertar aquilo que já vem torto há muito tempo. Por isso que Ellen White fala, um texto belíssimo, ela fala assim que o autocontrole tem que ser praticado, ensinado às crianças é um texto em inglês que chama-se babyhood, não tem uma tradução em português, e a gente coloca infância, quer dizer, você vai ensinar a criança a ter autocontrole emocional desde que ela é bebê. Está chorando no berço, mas está com a fraldinha seca, tem boa ventilação no quarto, já está amamentada e tudo isso, não tem problema chorar um pouquinho, porque o egoísmo já entrou nas crianças, né? As crianças, é uma coisa, o pecado é terrível, né, queridos? Horrível pecado, horrível pecado. Quando vi aqui a apresentação das criancinhas, né, coisa linda, né, o bebezinho quando nasce já tem um egoísmo dentro dele. É uma angústia, né? É uma angústia. A angústia está ali, os filósofos chamam de angústia existencial. Não tem cura científica para angústia existencial. E a palavra de Deus, Naum, capítulo 1, versículo 9, a última parte, diz: não virá angústia a segunda vez. Qual é a primeira? Qual é a primeira? A primeira é agora. Eu e você temos angústia existencial, angústia por causa da separação da relação com Deus, porque quando a Bíblia fala que entrou o pecado na natureza humana, Romanos fala isso, Paulo em Romanos, entrou o pecado, e Paulo, Romanos 7 é o capítulo psicanalítico da Bíblia, né, que eu chamo. Ele passa o Romanos 7 falando, cara, tem uma luta aqui dentro de mim, essa angústia que eu não quero, eu faço, que eu não quero, eu faço, essa angústia, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Aí ele abre Romanos 8, capítulo 1, dizendo, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas Espírito. Queridos, nós temos que andar no Espírito, buscar o Espírito. Cuidado com a diferença entre religião e espiritualidade. Tem muita gente que tem religião, mas não tem espiritualidade. E tem gente que não tem religião, são pessoas espirituais. São essas que Ellen White fala que a grande, eu costumo falar assim, o povo de Deus também são os adventistas do sétimo dia, povo de Deus. Ellen White fala que a grande massa, a palavra é massa, a grande massa do povo de Deus está lá fora ainda, aguardando que busquemos o Espírito para o Espírito levar e trazê-los para cá. Então, eu sei que o tempo zerou agora no cronômetro ali, e o que eu posso falar mais aqui, compartilhar com vocês? Colossenses 3,8, me dá 2 minutinhos, por favor. Colossenses 3,8. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Por isso que precisamos do Espírito. Só Deus pode mudar um coração de pedra e um coração de carne, queridos. Leia em casa hoje à tarde Ezequiel 36.
em que Deus fala, eu vou tirar o coração de pedra, vou colocar o coração de carne. Um dia eu lia isso várias vezes, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero isso, até que um dia eu estava lendo mais uma vez Ezequiel 36, aí parei ali quando ele fala que eu vou colocar dentro de você o meu espírito, farei que andei no meu estatuto e tal, aí falei, Deus, me dá isso. Ele falou assim para mim, me tocou assim, César, você quer fazer o favorzinho de continuar a ler um pouquinho Ezequiel 36? Eu continuei, tá bom, quando Deus diz, faz, querido. Eu continuei lendo, mais adiante tem um versículo que ele fala assim, e quando, em outras palavras, parafraseando, e quando eu estiver trocando o seu coração de pedra e coração de carne, você vai ter nojo de você mesmo. Está lá, Ezequiel 36, e tereis nojo em vós mesmo. Se você está tendo nojo em alguma percepção do seu defeito de caráter, levanta a mão para o céu, é o Espírito trabalhando em você para te dizer, estou te mudando, me ajude. Interessante Deus pedir ajuda para a gente, né? O processo de Deus nos mudar, queridos, é simples, é só a gente não atrapalhar. Salvação é não atrapalhar o trabalho do Espírito, porque Ele faz o trabalho. E mesmo, até lá tem Crônicas, né? Tudo vem de ti e da tua mão tu damos. E Jesus falou assim, não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi vocês. Coisa linda, né, queridos, nós responder essa graça. Senhor, nos ajude a responder a sua graça, nos ajude a responder a sua graça. Tá bom, queridos, eu vou respeitar os limites aí do tempo e vou encerrar, não dá mais tempo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer. Amém.